Olá, queridos amigos, estamos de volta com o Ceifa de Luz, estudando esse livro magnífico ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo, como sempre, para nos iluminar o raciocínio. E hoje nós vamos falar do subdesenvolvimento espiritual. E esse tema é extremamente importante para nós outros. Por quê? Porque a vida espiritual é a nossa necessidade maior. É a nossa realidade e a nossa necessidade maior. Nós vimos para o mundo físico, conforme nos explica a doutrina, não para o desenvolvimento material, social, intelectual. Isso é decorrente da nossa necessidade de desenvolvimento moral. Então, o subdesenvolvimento espiritual tem a ver não com a nossa posição reencarnatória em condições materiais insuficientes aqui na Terra, muito pelo contrário, tem a ver com o nosso progresso moral. Mas o progresso moral só existe, só acontece, só é vivenciado na vida de relação, na vida com as pessoas, em quaisquer lugares que nós estivermos, mas lembremos-nos que a nossa primeira missão sempre é junto à família. E nós gostaríamos, e peço licença não só ao Dr. Aguinaldo, mas a todos vocês, para ler o versículo que vai ser objeto de estudo, para que a gente possa sintonizar um pouco melhor. Vamos fugir do nosso hábito lendo o versículo que nós temos por objeto de estudo hoje. Diz Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. O que Paulo está aconselhando a gente? Olha, nós temos, no nível que nós nos encontramos, uma facilidade muito grande para entrar em contendas, para cobrar, para impor, para reclamar, para solicitar veementemente. E ele está falando para nós que isso tem a ver com a nossa fé e com a fé alheia, de forma que a gente precisa compreender que o subdesenvolvimento espiritual nos mostra claramente o quanto nós ainda temos que progredir. Mas para progredir, nós temos que aceitar o subdesenvolvimento, não só o nosso, mas também o alheio, que é o que nos pesa muito, porque quase sempre a gente quer ser dono da verdade, quer exigir das pessoas aquilo que elas não têm para oferecer, como nós também não temos tudo para oferecer. Vamos passar para o nosso querido Dr. Aguinaldo, para que ele possa tecer novos e, claro, o início de seus comentários. O Emmanuel, ele começa falando que existe o subdesenvolvimento socioeconômico, cultural, Você pega um país de primeiro mundo, ele é desenvolvido, tem educação, tem saúde, tem uma condição material elevada. Então, nós sabemos que isso é um país muito desenvolvido. Se nós adentrarmos a um país subdesenvolvido, nós vamos encontrar ali uma carência muito grande na área da educação, da saúde, na condição material de uma forma geral. Então, existe o subdesenvolvimento num sentido amplo. Agora, ele está falando, e o Navarro já colocou isso com muita propriedade, de um subdesenvolvimento espiritual, que é o nosso caso. Nós somos espíritos ainda imperfeitos e estamos aqui para melhorarmos as nossas condições espirituais. É evidente que o Emmanuel coloca, não nessa lição, mas em outras lições, ele diz que nós evoluímos com duas asas, uma é do intelecto e a outra do sentimento. E essas duas asas, elas vão convergir para uma fé, que vai aumentando na medida em que nós vamos desenvolvendo o conhecimento e o sentimento. De tal forma que é fundamental que a gente entenda que a fé é essa alavanca que nos impulsiona, que nos faz aproveitar melhor a nossa estada na Terra, melhorar a nossa condição de relação com as pessoas, com o mundo de uma maneira geral,
E quando a gente começa a entender isso, desenvolvendo a nossa fé, a gente vai perceber que tem muitas pessoas ainda que estão atrás de nós, como também estamos atrás de muitas almas mais elevadas. Da mesma forma que essas almas e espíritos na erraticidade têm paciência conosco, têm carinho, têm misericórdia para com as nossas fraquezas, com as nossas inoperâncias, nós também devemos ter paciência, tolerância em relação aos que estão na retaguarda. E de tal forma que o Emmanuel nos chama a atenção para a gente desenvolver dentro de nós o amor, para a gente conviver com essas pessoas. Porque o amor é a base de tudo. É ele que vai fazer com que a gente compreenda, valorize e respeite a outra pessoa. Agora, tem pessoas, por exemplo, que tropeçam na sombra. São pessoas que não aceitam a morte. Quando alguém desencarna, parece que a pessoa quer desencarnar junto, né? A pessoa tem uma doença, ela não aceita que ela tem a doença. Ela acha que ela é imaculada, ela é intocável, ela é super-homem ou super-mulher. E a gente sabe que não é assim. A qualquer momento a doença não manda nem recado e nem escolhe lugar. Chega para nós. A gente tem que estar preparado para lidar com isso. Nós encontramos pessoas difíceis convivendo conosco, em sentido amplo, dentro da família, lá fora, no dia a dia. Então a gente tem que começar a saber como lidar com tudo isso. Isso é uma aquisição que vai acontecendo devagarzinho na medida em que a gente vai estudando, vai entendendo e vai melhorando a nossa fé. A doutrina espírita, ela veio com essa propriedade de nos esclarecer sobre essas verdades que nos libertam. Quando Jesus foi embora, o Pedro começou num determinado dia, e os demais discípulos, falar em diferentes línguas. E isso fez com que as pessoas entendessem a proposta de Jesus na linguagem das pessoas que estavam ouvindo, que não conheciam o dialeto, outros dialetos, mas como os discípulos falaram na linguagem das pessoas que estavam ali, cada um entendeu muito bem. Isso significa que Jesus não precisa da gente para fazer as coisas acontecer. Eu falo da gente encarnados. Porque ele tem uma retaguarda, ele tem tudo na mão no mundo espiritual para fazer as coisas acontecerem, para fazer tudo evoluir, progredir. Mas nós não somos Jesus, que pode fazer tudo, sabe como fazer. Nós temos que nos instruir, nós temos que estudar, nós temos que entender, para ter a fé, essa firmeza, a segurança para dizer, não, eu estou reencarnado para crescer, para progredir, e eu vou fazer tudo para que eu consiga o melhor dessa atual existência. E é isso que nós depreendemos dessa colocação inicial de Emmanuel, porque ele vai falar outras coisas, da nossa pobreza, do subdesenvolvimento espiritual. E como Navarro já colocou, nós temos que ter essa consciência, segundo a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, das nossas falhas, das nossas inoperâncias e trabalhá-las, porque toda problemática nossa, qual seja, em nível físico, psicológico, espiritual, está na ignorância. No fato da gente não conhecer, de não internalizar, principalmente os conceitos exarados pelo Senhor Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. É interessante nós analisarmos, meus amigos, aquilo que acontece naturalmente na sociedade humana. Quando se estabelece leis que devem ser respeitadas por todos os cidadãos de um país, não se pensa em termos de religião. Pensa-se em termos de comportamento tal que todo mundo consiga viver no mínimo de paz. Ou seja, as pessoas têm que aceitar as outras como são e todo mundo obedecendo uma lei para que ninguém fira os interesses do outro. Mas quando o Senhor Jesus vem à Terra, e as religiões trabalham isso, ele vem para nos falar dos valores legais, entre aspas, né, da lei de Deus,
que regem a vida do espírito. E nós sabemos que não é possível nós progredirmos se nós não reencarnarmos, né? Então a questão 132 do Livro dos Espíritos diz que nós temos que passar pela encarnação para atingirmos a perfeição. Então nós estamos num processo de evolução. O processo de evolução nos obriga naturalmente a viver em família, seja ela a família consanguínea, seja ela a família social. De forma que nós, no mundo em que nós estamos, sendo um mundo de expiação e prova, todos nós somos mais ou menos do mesmo nível. E por que a gente se considera melhor do que os outros, exigindo que os outros se corrijam, os outros não errem contra nós? Porque nós ainda somos muito orgulhosos, né? E por isso mesmo nos colocamos à frente das pessoas. Ora, quando nós observamos, quando nós estudamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos começar a compreender, e a doutrina espírita veio para isso, né? Para fazer a gente compreender o Evangelho de Jesus, colocar na prática aquilo que ele nos orienta. Nós vamos ver, por exemplo, aquela condição que ele impõe para tudo aquilo que nos é dado para que nós possamos progredir. Os talentos. Então, um vai ter um talento, o outro vai ter 2 talentos, o outro vai ter 10, 5 talentos. Quer dizer, as pessoas recebem possibilidades reencarnatórias segundo as suas competências, segundo as suas necessidades, segundo as suas possibilidades de progresso. Então, cada um de nós vem para o mundo físico numa determinada condição, mas também com uma determinada tarefa. Ora, a lei principal é amar a Deus e a segunda lei principal é amar ao próximo. Amar significa viver em harmonia. Mas não significa que a gente não possa ver os erros alheios. A gente pode. O problema qual é? É o que nós fazemos com aquilo que nós vemos nos outros. E a gente ainda tem o hábito de recriminar. A gente tem o hábito de cobrar, tem o hábito de acusar, de exigir até mesmo condenações por erros alheios. E isso é o que importa para nós no entendimento daquilo que é subdesenvolvimento espiritual. O que é subdesenvolvimento espiritual? Quanto mais distante nós estivermos da condição de espíritos puros, mais subdesenvolvidos nós somos. E nós ainda somos espíritos vinculados a um mundo de prova e expiações. Nós nem passamos ainda para a regeneração. E regeneração não significa espírito bom. Significa espírito que já tem força para se regenerar. Então nós estamos passando por provas e expiações que vão nos colocar em condições de começar a modificar o nosso jeito de pensar. Então não é um presente que nós vamos ganhar, é uma nova etapa de desenvolvimento dos nossos espíritos. Mas a gente não vai conseguir passar por essas provas se nós não eliminarmos as nossas, vamos dizer, muitas inferioridades de valores e de comportamento aqui na Terra. Então a lição de Emmanuel é no sentido da gente compreender as pessoas quando elas erram e do jeito que erram, porque nós também já fizemos isso se ainda não estivermos fazendo. Então é preciso considerar que somos todos iguais, criados simples e ignorantes, dirá a doutrina espírita, para atingirmos a perfeição conforme propõe a doutrina espírita, mas em cima do que disse o Senhor Jesus. Porque ele disse que nós, para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos pensar diferente do que nós pensamos. E tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou para entrarmos no reino dos céus tem a ver com a forma como a gente lida com o próximo. E o próximo, mais próximo, é aquele que necessita da nossa atuação junto a ele, né? E nós poderíamos nos lembrar aqui de uma questão muito interessante que foi proposta ao Senhor Jesus, né? Quando a mãe dos filhos de Zebedeu chegou até perto do Senhor, uma mãe que mais quer uma mãe senão o bem dos filhos, né? E o Senhor percebeu que ela queria alguma coisa, ele disse: mulher, o que é que você deseja? E ela disse: Senhor, diga que no teu reino esses 2 meus filhos entrem um à tua direita, fiquem um à tua direita e um à tua esquerda, sentados, né? À tua direita e à tua esquerda. Quer dizer, uma mãe pedindo pelos filhos, o que é absolutamente normal, comum, no nível que nós nos encontramos, né? Pelas mães. E aí ele falou: mas você não sabe o que você está pedindo. Poderão eles beber do cálice que eu vou beber? E os 2 se anteciparam, não deixaram nem a mãe responder e disseram: sim, nós poderemos. Eu bem sei que vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles a quem Deus tem preparado o lugar. E de que forma Deus prepara o lugar? Segundo a condição e a competência, a qualidade espiritual de cada um de nós, Deus concede vivências
e situações, provas e expiações, para que a gente demonstre que nós já temos capacidade para um degrau a mais. Quando tivermos todas as capacidades desenvolvidas, aí nós seremos igual ao Senhor Jesus e poderemos sentar à direita ou à esquerda dele num ambiente de espíritos puros. Enquanto isso não acontece, nós temos que compreender que os erros que nós cometemos, e pedimos às vezes desculpa para isso, inventamos 1000 desculpas, as pessoas também cometem. É a isso que Emmanuel está nos chamando a atenção do subdesenvolvimento espiritual, não o alheio, mas o nosso, porque a vida de relação que começa dentro de casa, se estende pela sociedade, vai nos colocar em contato, em relação, né? E lembremos-nos ainda uma vez do Senhor Jesus, né? Ou mais uma vez, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. As pessoas diferentes serão colocadas junto de nós, e muito mais aqueles com os quais nós temos dificuldades imensas. Para quê? Para que a gente pacifique a relação e se torne amigos, se torne seres que amam, né? Então, no mundo que nós habitamos, expiação e prova, não tem jeito de fugir da vida de relação com espíritos que nós consideramos inferiores. E esse é outro engano que nós cometemos, porque muitos desses que nós dizemos que são inferiores a nós podem estar muito à nossa frente por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade e, claro, embutido também o nosso egoísmo, né? Porque até o céu a gente quer para a gente e não quer dar para os outros. Então a gente acha que a gente tem direito ao céu, e esses que erram com a gente acha que não tem, quando eles muitas vezes praticam muito mais bem do que nós praticamos. Mas aquela situação nos leva a entendê-los e a promovê-los a competidores, a inimigos, a devedores nossos ou alheios, e por isso a gente fica julgando. E o Senhor Jesus nos advertiu, né? Da forma que usares para julgar, você também será julgado. É preciso pensar nisso. Lembrando que quando Kardec escreveu o livro Que é o Espiritismo, dando para a gente já uma visão panorâmica do que seria o Espiritismo, né? Ele coloca ali de imediato que o Espiritismo não veio para fazer proselitismo, ou seja, arrastar as pessoas para o Espiritismo, porque esse não é o objetivo mesmo da doutrina. Mas a doutrina, segundo ele, veio para aqueles que estão débeis na fé, estão inseguros, não estão ainda firmes naquela religião que se encontram. Então a gente vê ainda as pessoas se degladiando por ter a verdade, né? Não, a minha religião é que é a dona da verdade. E brigam, né? Ficam trocando farpas. E às vezes chega às raias da inimizade, da contenda. E o Paulo exatamente chamou atenção para isso. Amparai os débeis na fé, mas eviteis contendas desnecessárias. Por quê? Cada um tem o direito de ser o que é, de pensar como pensa e viver a vida que está condizente com o seu patamar. Se nós sairmos aí, em qualquer lugar, e vendo as absurdidades que os outros fazem, nós vamos brigar o dia inteiro, né? O que você fez, coisa e tal, não pode... Quer dizer, estamos brigando. Ah, essa religião sua não... Mesmo porque nós também temos as nossas falhas, e o Navarro deixou isso bem claro. Tem as nossas falhas. Que direito temos nós de ficar apontando o dedo para as pessoas? Cada um vai se norteando, se abalizando pela evolução, pelo conhecimento. Agora, nós precisamos ter coerência naquilo que nós estamos vivendo. Porque, às vezes, a pessoa frequenta uma religião onde aquela criatura que está ali representando a religião tem umas conotações muito infelizes. E, às vezes, até a pessoa deixa aquela religião por conta daquela pessoa que não está sendo coerente com o que está pregando e falando. Nós precisamos atentar isso em relação a nós. Às vezes, a gente quer criticar os outros, como diz Jesus, está vendo o argueiro no olho do outro, e não está vendo a trave que tem no seu olho. Então, Jesus recomendou, tira a trave do seu olho primeiro, para você enxergar melhor, depois você vai ver que aquele argueirozinho não tem significado nenhum. Mas a gente quer achar que o outro está errado, o outro está equivocado.
nós estamos certos. E eu fico muito preocupado, porque o que é certo, o que é errado? É difícil a gente dizer o que é certo e o que é errado. Existem momentos em que nós temos atitudes que aparentemente são erradas, mas se você for ver lá na origem, na nossa retaguarda, aquela atitude foi compatível com a nossa evolução. Quer dizer, então, às vezes você vê dentro da própria família uma pessoa matar outra. Você vai assim, meu Deus, um filho matou a mãe? Que absurdo! Mas nós nos esquecemos que aquela pessoa que veio como filho foi assassinada pela mãe numa existência anterior. E volta ali para se unir na lei do amor. Mas não tendo o entendimento, a fé, a convicção de que nós viemos para nos atrelar ao amor, acaba tirando a vida da mãe. E a gente vai dizer, meu Deus, que absurdo. Não é absurdo. Realmente é incompatível com a lei divina, que é uma lei de amor. Mas no nível evolutivo daquelas pessoas, tá certo. Vão reencarnar de novo? Vão. Talvez vai inverter a situação. A mãe agora volta como filha e ele como pai. Pode ser. E aí vão conseguir vencer aquela dificuldade. Então, a questão da fé é uma questão que o Emmanuel definiu muito bem na pergunta 354 do livro Consolador. Ter fé não é crer, é dizer eu sei. Por isso é que a gente, estudando Kardec, que traz, elucida sob todos os ângulos, parâmetros que regem a nossa vida no plano físico e no plano espiritual, a gente passa a ter uma fé mais racional, mais lógica. Começa a entender melhor esse mecanismo, não só no sentido de entender a pessoa, passar por cima de algumas atitudes infelizes, de perdoar, como também nós vamos entender que nós somos criaturas ainda extremamente limitadas e precisamos aproveitar o melhor dessa existência. E para aproveitar o melhor, nós temos que investir, principalmente no conhecimento, porque a gente só vai buscar aquilo que a gente conhece. Estudar o Evangelho de Jesus é uma necessidade premente, eu estou dizendo, de todas as criaturas. Mas ainda tem pessoas que advogam outras filosofias, outros credos, outras propostas, estão apenas distanciando um pouco da verdade que liberta, que é o próprio Cristo, né? Eu sou o caminho, então ninguém vai ao Pai senão por mim, então preciso estudar o Evangelho. E também a doutrina espírita veio com essa proposta de elucidar as nossas dúvidas para a gente ter o conhecimento. Nada de ocultuar que não venha a ser revelado. Jesus trouxe a doutrina espírita para revelar a verdade. Então, quando fala de uma reencarnação, a pessoa treme. Meu Deus, eu não quero mais reencarnar. Não é questão de não querer, vai reencarnar. E, mas eu já vivo uma vida reta, não precisa reencarnar mais. Não, vai reencarnar sim. Vai encurtar o tempo aqui na Terra, mas vai ter que reencarnar. É igual a gente terminar uma faculdade, não adianta terminar a faculdade e achar que é doutor. Tem que exercitar, e a gente vai exercitando a vida inteira e acaba lá no final percebendo que ainda falta muita coisa para a gente aprender. Então, se hoje nós estamos aqui na Terra para melhorar, e o nosso ponto de relação para averiguar a nossa melhora é o nosso próximo, aí vem a proposta de Jesus, amai o próximo. Quer dizer, dentro do próximo está Deus, como a si mesmo, dentro de nós tem Deus. Então, quando nós amamos a nós e amamos o próximo, nós estamos amando a Deus. E quando a gente diz, eu amo Deus, e o seu próximo? Não, ele não, eu odeio. Então, quer dizer, você não ama a Deus, porque Deus está ali dentro dele. E você não se ama também porque você acaba não se valorizando e acaba perdendo uma existência por atitudes infelizes, quando Deus está dentro de nós. Então, a proposta de Jesus, como sempre, é muito perfeita, amar a Deus, o próximo a nós mesmos. E isso vai ser em relação às pessoas que conosco convivem. Meus amigos, para encerrarmos as nossas reflexões, vale a pena a gente se lembrar do Livro dos Espíritos. Nós planejamos a nossa existência, questão 258. Mas isso significa que o espírito pensa de forma diferente de quando está encarnado. Mas quando Allan Kardec vai discutir com os benfeitores espirituais a questão do arrependimento,
os benfeitores explicam que o arrependimento real se dá no retorno do espírito ao mundo espiritual, ou seja, quando ele chega lá e viu que não colocou em prática aquilo que ele prometeu, se comprometeu no seu planejamento. Então nós precisamos aprender, e é para isso que veio a doutrina espírita, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É preciso que nós estudemos a doutrina espírita, mas não para colocar na vida dos outros, para colocar na nossa. Nós que somos palestrantes ouvimos sempre: Navarro, que palestra interessante, lúcida que você fez hoje, servia exatamente para o meu marido, servia para minha esposa, servia para o meu filho. Esse é um engano. As palestras e os estudos nossos são para nós. E nós precisamos nos conscientizar disso para nós evitarmos o arrependimento dolorido que acontece infalivelmente depois que retornamos ao mundo dos espíritos. Pensemos nisso, meus amigos, e sigamos sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec, que ensina Jesus como ninguém ensinou até hoje na Terra. Muita paz a todos.